Olá a todas e todos da Educação Infantil da Rede Municipal de São Paulo. Nós queremos desejar um excelente retorno e para este dia nós vamos pensar sobre o replanejamento. Como um pontapé inicial dessa conversa, é imprescindível trazermos os bebês e as crianças, que são a centralidade do nosso fazer na educação infantil. Então, esse vídeo formativo vem como um subsídio para todas as unidades começarem a pensar sobre isso e planejarem, no dia de hoje e de amanhã, as ações para o início desse segundo semestre, pensando nas suas cartas de intenções, nos seus momentos formativos, nos projetos pedagógicos, no espaço, na materialidade. Nós, quanto divisão de educação infantil, temos certeza que serão momentos significativos que nós viveremos durante esse vídeo e que vocês terão aí starts e pontes para pensar em todas as temáticas que vão permear essa retomada. Para que o diálogo desse encontro não finalize apenas nesse vídeo, nós enviaremos ao final informes para que as unidades possam, após a discussão, enviar sugestões, dúvidas, perguntas, e nós possamos continuar dialogando sobre essa centralidade dos bebês e das crianças frente às demandas das diversas unidades que nós temos na nossa rede municipal de São Paulo. Bem-vindo a esse encontro formativo, bem-vindos a essa retomada ao trabalho e que nós possamos ter uma manhã significativa. Obrigada, Mariana. Então, bom dia para vocês, como vocês estão? Eu sou Matilde Franco, eu sou formadora na Divisão de Educação Infantil, né? E hoje nós estamos aqui exatamente para falar sobre o replanejamento, né, das ações da educação infantil. É pensar como nós passeamos e passamos pelos nossos PPPs durante o primeiro semestre, como fomos fazendo nossas cartas de intenção e como que isso vai reverberar no segundo semestre. Então, esse momento de replanejamento é um momento da gente fazer uma pausa, olhar para as nossas projeções, olhar para o que nós fizemos nesse primeiro semestre e poder fazer boas reprojetações para reverberar em boas aprendizagens para os bebês e para as crianças. E para esse diálogo de hoje, né, para a gente poder aí estar dentro desse objetivo, nós temos duas convidadas, que são nossas assessoras, a Larissa Kaufmann e a professora Leila Oliveira. Então, é um diálogo muito gostoso, a gente vai tentar fazer aqui de uma maneira que a gente possa estar fluindo, né, com bons levantamentos, com boas suscitações de reflexões para os diferentes públicos que estão nos assistindo. Então, eu chamo a Larissa, que é pedagoga, mestre em educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, atua na educação pública há 30 anos, realiza percursos formativos, assessoria e consultoria em educação infantil em redes públicas e privadas, e é nossa assessora aqui na Divisão de Educação Infantil da cidade de São Paulo. Seja bem-vinda à nossa conversa, Lari. Então, obrigada, Matilde. Olá para todas e todos, né? Mariana, que esteve conosco no início. Então, estou bem feliz de estar aqui conversando com vocês. Então, eu começo com essa pergunta, né? De onde nascem os replanejamentos na educação infantil, né? Ou antes disso, de onde nascem os planejamentos da educação infantil. Eu começo pensando, assim, no que é o desejo de um professor quando se compromete com a docência, de constituir um lugar para si, um lugar para a sua docência e um lugar para as crianças. E eu gosto muito desse postal, que foi feito por uma estagiária do curso de pedagogia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, dentro de um projeto de intervenções artísticas, que depois que eles iam fazer o estágio nas unidades educacionais, os estagiários produziam um cartão postal, né? Um cartão postal para o futuro, mas para um futuro de agora, para um futuro de hoje, para alguém que viesse, né? E ela faz esse desenho das cadeiras e com essa escrita. Então, tem 4 cadeiras ali, vistas de diferentes pontos, né, de diferentes perspectivas,
e ela pergunta: quem é essa? Ao entrar em uma sala de aula, a primeira coisa que buscamos é literalmente um lugar, física e afetivamente, seja como aluna ou seja como professora. Querer ser professora é querer estar nesse lugar, ocupar esse lugar, submeter-se por própria vontade aos aparelhos que os constituem, acreditando nas pequenas coisas que configuram as brechas, rupturas, afetos, como força motriz de mudança e de movimento. Eu acho que é uma super provocação, assim, esse postal para falar desse lugar afetivo e desse lugar físico, e cada um de nós, professor, professora e equipe, né, e demais profissionais da equipe da unidade de educação, temos, e qual é o lugar que a gente planeja para cada criança e para a turma toda. Então, se a escola é esse espaço coletivo que acolhe uma primeira grande possibilidade de vida em comunidade, fora, né, da família, e como exercício mesmo de humanidade, que lugar é esse que a gente está constituindo para cada um? E aí a gente começa a fazer o nascimento desse planejamento. Esse planejamento, ele nasce de um desejo de constituir um lugar para cada um lugar para todos, um lugar para a gente, um lugar para essa equipe, né, de profissionais. Então, quando a gente inicia esse planejamento, a gente considera, então, o que em primeiríssimo lugar? Todos nós estamos, né, muito sabidos em relação a isso, que é a centralidade dos bebês e das crianças. Então, esse planejamento inicial, ele parte desse conhecimento que a gente tem sobre os bebês e as crianças em relação à faixa etária mesmo, né? As características, bom, a maioria dos bebês, a maioria das crianças de tal idade apresenta, né, uma série de características. Mas esse sujeito que a gente prevê no primeiro momento não é um sujeito que vai estar lá na nossa sala, né? Porque as crianças que chegam, elas chegam cada uma com a sua história, cada uma procurando o seu lugar e procurando espaço para coisas que elas também não têm como lidar, né? Tem lugar para dor na educação infantil? Para uma criança que perdeu alguém, né? A gente passou aí por um período de pandemia que as crianças perderam muitas pessoas próximas, né? Então, que lugar é esse que eu tenho para acolher a dor? Quando eu faço um planejamento inicial, que lugar é esse que eu tenho para acolher a curiosidade, o desejo de movimento, o desejo do encontro, o desejo de receber o mundo? Então, a centralidade é nos bebês e nas crianças. E essa centralidade dos bebês e das crianças, ela vai estar articulada com esses saberes docentes, né? Numa autoria que é articulada também aos documentos. Então, o professor, a professora, a equipe de gestão, os demais funcionários da unidade, de alguma forma ou de outra, todos vão se articular nesse planejamento para receber esses bebês e essas crianças, né? Que é o terceiro ponto, né? E essa relação que a gente vai ter com o território e com a cultura. Então, além dessas condições subjetivas que eu tenho que prever, que seria esse lugar simbólico de receber o outro, eu tenho que tratar das condições objetivas, né? De um espaço físico mesmo que exista como espaço, com materiais, numa organização de um tempo, dentro de uma perspectiva de trabalho que possa acolher cada um e todos. Às vezes, essa carta de intenções, né, e aí a gente formula a carta de intenções, às vezes essa carta de intenções, ela aparece antes das crianças. Tem algumas unidades que já fazem antes das crianças chegar, né? E, por vezes, ela vai sendo construída ali no primeiro mês. Isso depende de cada unidade.
Mas essa carta de intenções é um primeiro compromisso que a gente firma com esse grupo, né? Então, se no início do ano nós tínhamos organizado uma carta de intenções, né, com a equipe de profissionais que trabalha conosco, prevendo a questão das materialidades, a questão da organização dos espaços, da organização do tempo, de como é que a gente ia fazer a mediação com as crianças, que propostas a gente ia organizar nesse primeiro momento. Essa materialização da carta de intenções, ela foi se dando ao longo desse primeiro semestre, e também foi sofrendo algumas alterações. Então, nessa carta de intenção, eu vou olhar para o espaço e vou dizer como é que eu quero que seja o espaço. Eu quero que o espaço seja um espaço confortável, que acolha as crianças, que tenha brinquedos e materialidades de diferentes tipos. E olha o compromisso enorme que a gente tem de tudo que existe no mundo. Somos nós que escolhemos o que vai para a sala. Somos nós que escolhemos as histórias que a gente vai contar para as crianças, as músicas que a gente vai apresentar, né? Então, esse bebê e essa criança, recém-chegados nesse planeta, estão esperando receber o mundo. Né? E que mundo que é esse que a gente vai apresentar para eles, né? Então, de tudo que existe, o que eu estou escolhendo? E, a partir disso, a partir dessas escolhas iniciais, a gente vai começar a fazer o acompanhamento, para entender se as escolhas que eu fiz foram as mais adequadas, e a gente vai revisando, revendo essas escolhas. Então, esse momento do replanejamento, que é o momento que a gente está agora, ele é um momento importante para fazer essa retomada, né, daquilo que a gente escreveu lá e que se efetivou, que a gente conseguiu materializar, e daquilo que não faz mais sentido, né, ou, às vezes, até de uma ideia que a gente teve, mas abandonou lá no início, mas que pode ser retomada agora. Quando a gente faz a carta de intenções, e eu tenho uma muito bonita aqui comigo, essa primeira escrita ela é uma escrita mais abrangente, né? É uma escrita que a gente se compromete conceitualmente, que a gente traz os princípios políticos, éticos, estéticos, né? E traz esse compromisso de constituir um espaço do bem viver para bebês e para crianças, né? Que a gente vai apresentar músicas, que a gente vai apresentar canções, que a gente vai trazer acalantos, que a gente vai trazer brincadeiras, que eles vão brincar com diferentes materialidades. Mas quando a gente vai fazer o acompanhamento no cotidiano, é importante que a gente possa começar a organizar um foco mais aproximado do que a gente quer olhar. Então, se num primeiro movimento eu olho, né, penso no acompanhamento do cotidiano dos bebês e das crianças, eu tenho que olhar a relação deles com outros bebês e com outras crianças, a relação com o espaço, a relação com as materialidades, com os adultos, com os tempos, mas isso fica muito abrangente e eu acabo não conseguindo olhar nada. Esse é o momento da gente colocar foco. Então, se eu escolher ali, que eu quero olhar para essa minha carta de intenções e para aquilo que aconteceu no primeiro semestre em relação às materialidades. Mas qual materialidade? São todas as materialidades ou eu quero olhar algumas materialidades em específico, né? Então, quais materialidades eu, professor, professora, escolhi para ampliar os repertórios de bebês e crianças? Então, se uma das materialidades que eu elegi como importantes para esse meu grupo, eu gostaria de fazer uma pesquisa, eu quero saber como é que eles se relacionam com um papel sulfite, né? E aí eu organizei diferentes possibilidades, e não só uma possibilidade, né? Diferentes possibilidades, para que as crianças entrassem em contato com essa materialidade, e observei para ver o que nasce desse encontro da criança com o papel.
que tipo de pesquisa que elas elaboraram, né? Elas espalharam esse papel no chão, elas colocaram esse papel em volta do corpo, o que elas estavam conversando durante essa exploração com o papel. E aqui, a partir daquilo que as crianças vão fazendo, do que elas vão experienciando, eu vou tomando decisões, né? Para que eu não fique só na exploração do papel, se esse for o meu objetivo. Eu posso fazer nascer daqui uma investigação sobre roupas de papel, por exemplo, com um grupo de crianças maior, né? Será que dá para fazer roupas de papel? Será que dá para fazer barcos e aviõezinhos? As crianças que vão riscando, ou as crianças que vão amassando e que vão construindo, né, uma escultura. Então, a depender daquilo que eu olho, eu vou tomar outras decisões para seguir com o meu planejamento. Esse exemplo do papel é para todos os materiais, né? Então, os brinquedos que eu trouxe na sala, né, os bonecos e as bonecas, essa foto é muito linda. Que outros elementos me ajudam a pensar na garantia da representatividade dentro da sala, além dos bonecos e das bonecas? Que brincadeiras que nasceram ali, que me dão indícios, que me dão dados para eu continuar pensando nesse replanejamento? Que histórias eu tenho escolhido contar para as crianças? Para ampliar as possibilidades do brincar também, né? Como é que eu enriqueço essa brincadeira simbólica? Ô, Lari. Eu estou vendo que você está querendo falar. Venha, Mati. Você sabe, quando você fala em relação a foco, né, e a escolhas, eu fico aqui pensando, um lugar que a gente tem para falar sobre essas escolhas, né, quando a gente vai fazendo esses desdobramentos da carta de intenção, é no diário de bordo, né? Então, como que eu vou fazendo essas escolhas no meu diário de bordo e que eu vou ali escrevendo o meu planejamento cotidiano, né? Colocando ali as minhas observações, fazendo as escolhas de quais são as melhores materialidades para estar ali, como que esse espaço está organizado, como que eu vou olhando para isso e trazendo as crianças para esse planejamento, né? Que eu acho que trazer as crianças para esse planejamento agora é fazer parte da nossa centralidade. Então, a Madalena Freire fala no livro dela, da Paixão de Conhecer o Mundo, né, que a gente tem que ter um planejamento tão bem feito, tão bem organizado, que ele fique transparente para que a criança possa entrar. Então, como que a gente vai planejando esse cotidiano, organizando, de forma que os meus focos ajudem e reverberem na aprendizagem e na sequência no desenvolvimento dos bebês e das crianças, que é a nossa busca, né, quando a gente fala de acompanhamento. E o nosso compromisso, né, Matilde? Porque o compromisso é inserir essas crianças nesse grupo, né, para construírem uma história coletiva, que tem como um sustento a questão das práticas sociais, né, como eixos norteadores as interações e das brincadeiras, e como compromisso nosso em relação às crianças, a ampliação de repertório de mundo a partir das experiências, né? A partir da promoção de vivências e de propostas que as crianças possam ter experiências, né? Então, a gente só consegue fazer isso se a gente observar as crianças, observar os bebês e as crianças, né? E aí entra justamente o que você falou. No cotidiano, para onde é que a gente está olhando, como é que a gente registra e, principalmente, o que a gente faz com os registros. Porque os registros, eles não são só para constituir um relatório de aprendizagens para notificar as famílias, noticiar para as famílias, compartilhar com as famílias. Mas os registros, eles servem principalmente para a gente reorientar as nossas intenções, né? A nossa carta, a nossa rota, para ajudar a pensar como é que daqui para frente, como é que eu faço. Né? O que eu estou propondo para as crianças está fazendo sentido e eles estão construindo significado, e como é que eu continuo a partir daqui? E aí a gente pode pensar também em cada uma das propostas que a gente vai organizar para as crianças, né, ou dos momentos, sobre esses indícios, sobre esses dados que a gente for coletando,
o que é prioritário. Então, eu vejo que, por vezes, a gente não conseguiu resolver coisas básicas dentro de uma sala, né? A gente já está conseguindo fazer, e a gente viu isso muito nas visitas em 2021, 2022, 2023 e agora, que eu fiz visitas no mês de julho, né? Tem muitas equipes que já conseguiram organizar muito bem a questão das sessões, por exemplo, do brincar heurístico, ou das sessões de construção e construtividade, nos espaços externos, né? Mas essa sala de referência ainda é uma sala que precisa de investimento. No sentido o investimento que eu digo é de um planejamento mesmo, né? De um planejamento de reorganização do espaço. E esse replanejamento, ele precisa contar com toda a equipe da unidade. Lá na Adri Guaianazes, que a gente foi fazer a jornada pedagógica agora em julho, nós tivemos a oportunidade de ver uma apresentação muito interessante de uma reorganização de sala de berçário. E que eles estão organizando a alimentação dos bebezicos, né, dos bebezinhos de 4, 5 meses, dentro da sala, no colo da professora. Precisou conversar com a equipe, precisou conversar com a gestão, precisaram todos estudar juntos, né? Precisaram fazer alguns combinados, rever quem é que ia para o refeitório e quem ficava na sala. Então, essa articulação, para saber o que é prioritário, vai depender de um afinamento com a equipe, porque não basta nem só o grupo de professores querer, e nem só a equipe gestora, né, ter o desejo. Tem que haver essa articulação. Fala, e assim, é fantástico quando você traz isso, nessa articulação, porque quando a gente fala de uma equipe, a equipe escolar é formada por todos que estão ali. Limpeza, alimentação, os ATEs, secretaria, equipe gestora, professores, módulos, né, os professores em módulo. Por quê? Porque essa gestão da equipe que vai colocar o bebê e a criança na centralidade, né? Por que a gente está chamando esse replanejamento? É que se ainda a gente não conseguiu colocar o bebê e a criança na centralidade aí dos nossos planejamentos, o convite desse encontro formativo de hoje é isso. Como colocamos os bebês e as crianças na centralidade. E só é possível, né, quando a gente vai trazendo esse encaminhamento de forma articulada. Né? Então, eu preciso avançar. Avançar com quem? Com a cozinha? Então, vamos fazer uma articulação com as meninas da cozinha. Participar junto dos horários de formativo, nas reuniões pedagógicas, nesses momentos que a gente tem maiores. Então, como que a gente vai dialogando, né, para fazer esse acompanhamento e essa articulação para todos, para chegar em quem? Nos bebês e nas crianças, para materializar os direitos de aprendizagem dos bebês e das crianças. E essa pode ser a grande pergunta, né? A gente olhar para diferentes cenas que acontecem dentro desse cotidiano da educação infantil e se perguntar: os direitos de aprendizagem estão garantidos aqui nessa cena? Nessa? Né? A questão do explorar, do brincar, do participar, do conviver, do conhecer-se, do expressar, eles estão sendo garantidos? E se eles não estão sendo garantidos em todos os momentos, no momento da alimentação, no momento da chegada, no momento da despedida, no momento do banheiro, o nosso grande desafio é esse: como é que a gente cuida do grupo e como é que a gente cuida de cada um? E o quanto que cada um está na centralidade do nosso planejamento e do nosso replanejamento. Né? Que a gente possa fazer as melhores escolhas para encontrar lugar para todo mundo. Obrigado, Lari. Vou convidar a professora Leila para compor comigo nessa roda. Seja bem-vinda, professora Leila. Então, a professora Leila é doutoranda em educação pela Unicamp, é pedagoga e mestre em educação pela Unicamp, é especialista em educação de 0 a 3 pelo Instituto Singularidades, terapeuta familiar pelo Instituto Sistemas Humanos, pós-graduada em Práticas Integrativas de Saúde pela Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp e nossa assessora de educação infantil.
Obrigada, Leila, e seja bem-vinda. Eu que agradeço a Divisão de Educação Infantil e também desejo que essa nossa conversa seja uma boa conversa para reiniciar o segundo semestre. Bom, a gente escolheu como tema, né, em uníssono, e falar um pouco sobre a questão das brincadeiras e das interações. E a gente vai fazer uma fala bem sucinta, né, Matilde, baseada em algumas questões, que são questões importantes, mas especialmente baseada nos documentos oficiais. Falar de brincar é sempre um desafio. A gente costuma dizer que falar de brincar é como se fosse um tema infinito, porque é um tema muito ancestral, né? Se a gente for pensar, é um tema que está em voga há séculos. E a gente tem muitas pesquisas sobre esse tema, pesquisas diferentes, mas é bem importante a gente pensar sempre sobre ele. É sempre um assunto em que a gente pode aprender um pouco mais. E hoje, então, eu começo a minha fala com esse quadro que eu gosto muito, e que me fala muito sobre o brincar, que é esse quadro do Portinari, que mostra, né, essas duas crianças que têm a possibilidade de estarem juntos num momento em que eles mesmos podem criar. E então a gente tem algumas perguntas, e foi elas que eu trouxe e vou mostrar agora para vocês. Vou pedir para vocês irem adiante no slide, no segundo, por favor, porque nós temos algo que é muito importante. Se a gente pensa nos documentos oficiais, já começando ali em 2009, quando a gente tem as diretrizes curriculares nacionais da educação infantil, um documento de 2009, né, que depois foi refeito em 2010, mas inicialmente ali em 2009, a gente já sabia que as propostas curriculares na educação infantil deveria ser como um eixo norteador, né? Quando fala de eixo norteador, eu sempre falo, tem como princípio as interações e as brincadeiras. Então, essa é uma questão que sempre nos chama a atenção. E quando a gente olha para o currículo da cidade de São Paulo, daqui do município, o currículo da educação infantil, quando a gente olha para ele, lá na página 67, 68, isso se repete. A gente também vai ver que a interação e as brincadeiras devem compor a proposta curricular. Então, a gente tem dois documentos muito importantes que nos dizem que a gente precisa colocar isso como algo central, né? Mas, Matilde, sempre me vem essa pergunta. Por que escolheram interações e brincadeiras e não outras coisas? Por quê? Por que será? Porque a gente lê há muito tempo, mas por que será que eles falam que isso seria fundamental para as crianças? Então, o que a gente tem como um princípio fundamental? Que as crianças, elas só aprendem na interação com os outros e com as coisas, né? E a gente tem pesquisas interessantes sobre isso. Então, se a gente lê, por exemplo, as pesquisas da Miri Stambá, que pegou mais ou menos 6 países, ou se a gente pega as pesquisas de pesquisadores brasileiros, por exemplo, como a professora Constance Camille, a gente vai olhar que elas vão dizer, olha, para brincar, as crianças precisam entrar em interação com os outros e também com as coisas. E então, isso faz sentido para a gente quando a gente pensa na interação. E por que as brincadeiras também? Então, a gente também tem pesquisas suficientes dizendo para a gente que a brincadeira não é só uma brincadeira. A brincadeira é uma linguagem das crianças e é a primeira forma que elas têm para estar no mundo, né? Então, essas frases também a gente conhece bem. É uma forma da criança estar no mundo. Tem uma frase do Winnicott, por exemplo, que ele diz que a criança não brinca, ela vive. Ou seja, que o brincar é a vida de uma criança. Mas eu queria falar de um outro ponto de vista, que é qual seria o ponto de vista relacionado à brincadeira do bebê e da criança. Então, eu vou pedir para vocês passarem novamente para o próximo slide. E nele eu faço exatamente essa pergunta, porque enquanto nós vamos construindo documentos em que repetimos todas essas frases, o que significaria para a criança pequena o brincar? Então, para mim é muito importante dizer que há algo que nos diz que há algo
que os seres humanos têm, todos eles. E quando eu falo todos eles, eu estou falando numa perspectiva bem inclusiva, viu, Matilde? Por exemplo, estou também falando de bebês e crianças com deficiência. Eu acho importante a gente marcar isso. Estou falando de bebês de diferentes culturas. As pesquisas mais atuais que a gente tem dizem o seguinte, que existe uma curiosidade nos seres humanos, um desejo, né, de ir ao encontro das coisas desde antes da gente nascer. Então, quando a gente pensa já no ventre materno, hoje, os bebês que nós conhecemos, né, agora no século XXI, as pesquisas do século XXI vão dizer, olha, um bebê lá no ventre materno, ele sabe, por exemplo, quando alguém fala com ele, e ele tem o desejo, ele para, ele se modifica quando alguém fala com ele, não é? Existe, então, um desejo pela interação e, ao mesmo tempo, existe já um desejo que é um desejo de uma exploração, quando a gente pensa nos bebês lá no ventre materno também, né, que já pegam no cordão umbilical, põe a mãozinha na boca. Então, tem algo nos seres humanos que nos fazem ter desejo de conhecer as coisas. E isso é muito bonito, se a gente for pensar, porque como é que a gente vai perdendo os desejos ao longo da vida? É uma pergunta importante, né? Então, quando uma criança pequena chega no mundo, ela chega com esse desejo. Esse desejo existe. Tá? São das coisas que a gente fala que são as coisas inexplicáveis. Mas para que esse desejo seja colocado em ação, ele precisa de um ambiente bem preparado, para que ele possa fazer com que o seu desejo se transforme em ações. Essas ações são ações de conhecer. Então, se eu pegar um bebê bem pequenininho, recém-nascido, por exemplo, você consegue observar, se a gente for bem atento, que ele, por exemplo, passa muito tempo observando as coisas, que ele mesmo leva o olhar dele para certas coisas. Um pouquinho mais de tempo que ele consegue levar as mãos, por exemplo, para um pequeno objeto. Então, a gente sabe que isso existe. E para ele isso significa o quê? Receber o mundo. Tá? Eu gosto muito de falar também, então, desse significado do brincar, porque eu acho que quando a gente pensa num bebezinho, o significado do brincar, que vem de uma palavra em latim, que significa brinco, brinco mesmo, brinco, né? O brinco como algo que seduz, que encanta, né? Na natureza, não sei se você já viu, tem até uma florzinha que a gente chama, que é um brinquinho que a gente coloca na orelha, mas é essa questão do encantar-se. Em algumas traduções do latim, você vai ver brincar como vínculo. E vínculo significa exatamente essa aproximação entre dois. Então, quando você pensa no bebê, é isso, é como se estivesse querendo se aproximar da vida como um todo. Então, tocar um objeto não significa tocar apenas um objeto. Tocar um objeto significa saber que eu tenho essa capacidade de ir até algo, mas que esse algo também pode fazer parte de mim. Então, um bebê que toca um pequeno objeto, ele sente a textura, ele sente a temperatura, ele vê uma cor, se for um bebê vidente, mas se não for um bebê que vê com os olhos, ele pode ver com as mãos, ele também pode ver com os ouvidos, né? Porque ele pode ver esse barulho. Então, para o bebê, eu acho que ele está mais próximo do significado dessa palavra que é brincar, que é criar esse vínculo. É como se a gente estivesse entregando para as crianças, e isso é muito sério, a possibilidade de receber o mundo pelo próprio corpo. Então, para a criança, seria isso. E só vai conseguir ver isso, eu sempre digo, nós adultos, né, que já não brincamos mais, infelizmente, mas nós adultos, eu não, porque eu brinco. Mas assim, dos adultos que não brincam, fica muito difícil a gente conseguir observar como é que essa criança faz esse movimento intencionalmente, sabe, Matilde? Porque a gente tem a ideia de que as crianças trabalham de forma não intencional. Isso também não é verdadeiro. As pesquisas estão dizendo, tanto bebês como as crianças pequenas, eles têm uma intenção nas suas ações. A pergunta que nos vem é, será que os adultos conseguem ter intenção e também olhar essas intenções no brincar?
será que quando uma criança anda, eu consigo ver o que é que ela faz, né? E como ela faz? Então, esses significados do brincar para uma criança pequena, eles só podem ser vistos a partir desse olhar de observação. Então, se eu só consigo ver o que a criança, como a criança brinca e o que está acontecendo enquanto ela brinca, eu sempre digo isso. Que parte do mundo ela está aprendendo quando ela brinca? Para você ver isso, então você tem que ter um foco, em especial quando a gente está numa instituição coletiva, que são os 6, né? Bom, para saber isso, eu só posso fazer observando. Então, vou pedir para passar o próximo slide, e que ele também traz essa outra pergunta e uma provocação para todos nós, que significa exatamente se a gente sabe como é que esses bebês e crianças, eles aprendem em cada momento de vida. Então, de novo, né, para nós, brincar é sinônimo de aprender. E também as pesquisas do século XXI vão dizendo o seguinte: é óbvio que as crianças aprendem. Óbvio no sentido de que todas as crianças são capazes de aprender. Vou falar de novo de forma inclusiva. Uma criança com deficiência também aprende, né? Que a gente precisa ter esse olhar agora. É muito importante que a gente tenha esse olhar para eles. Uma criança migrante também, ainda que ela não fale a nossa língua, porque existem outras formas de aprender. Né? Tá aí as pesquisas de multimodalidade para nos falarem sobre isso também. Existem muitas formas de aprender. E as crianças, elas são muito interessantes. Aqui na minha cidade, tem uma pracinha, e é uma pracinha que está perto da universidade. E as crianças, então, são filhos de pessoas de muitos países, de lugares muito diferentes. E é muito interessante você observar essa pracinha, que é exatamente isso. Eles falam idiomas totalmente diferentes, mas todos estão brincando juntos. E eu sempre me pergunto, como pode isso acontecer, né? Isso tem a ver com as formas de aprender das crianças pequenas, que não dependem totalmente da fala, né? Mas essa é uma pergunta importante. Então, quando um adulto observa, será que ele também consegue observar de forma bem ampla se ele não conhece como cada criança aprende em cada momento da vida? Então, uma pergunta interessante: como será, por exemplo, que são as nossas salas de referências para momentos diferentes da vida de uma criança? Se eu penso com um bebê pequenininho que está deitadinho, o que ele consegue fazer é olhar, estender a mão até um objeto, ele consegue prestar atenção no adulto, ele consegue já observar as diferenças entre objetos, e hoje nós já sabemos, por exemplo, que bebês muito pequenininhos sabem subtrair e somar. Tá? A gente já entendeu, por exemplo, que eu não preciso mesmo de fala para pensar. É uma pesquisa muito nova, né? A professora Mayra Gartier tem feito, mas ela vai dizer, há pensamento mesmo sem palavra. Isso é muito importante. Então, como é que um adulto consegue identificar o que esse bebê pensa enquanto brinca? Então, um bebê pequenininho é isso. Mas quando chega uma criança de 1,8, por exemplo, né? Como será que é o nosso espaço? Como é que a gente organiza? Porque essa criança de 1,8, ela já passou por fases importantes. Por exemplo, ela já imita, e por incrível que pareça, Matilde, as pesquisas atuais vão dizer que antes dela brincar de faz de conta, ela já pode elaborar regras. Que a gente sempre tem a visão contrária, né? Que primeiro vinha a fantasia e depois a regra. Mas se você for pensar bem, para uma criança brincar do jogo da casinha, que é o jogo da fantasia, né? Lá com os 4, 5 anos, ela vai ter que dizer a regra. Olha, você é o pai, você é a mãe, eu sou o filho. Então, os de 1,8, a gente percebe nitidamente que eles têm uma grande noção matemática e física, por exemplo, gostam de organizar coisas, gostam de juntar coisas, gostam de espalhar coisas. E isso diz respeito a regras, inclusive, do mundo matemático e físico, né? E quando as crianças, então, vão crescendo e vão fazendo 4 e 5 anos, elas têm capacidades maravilhosas, porque a gente fala do jogo de faz de conta, mas a gente se esquece, né, que esse jogo de faz de conta depende de algo muito maravilhoso, por exemplo, que é a fabulação, que é inventar histórias, ou seja, que é criar textos. Isso é muito maravilhoso. Então,
aí vem uma pergunta, que seria, qual é o papel do adulto, então, em relação ao brincar em diferentes momentos de vida? Essa é algo que a gente precisa pensar. Então, se dentro das nossas instituições, eu não apenas digo é o brincar, mas se eu reconheço as possibilidades que os bebês e as crianças têm em cada um dos momentos diferentes da vida. Uma criança que anda, a brincadeira dela vai se diferenciar de uma criança deitada. Mas aí vem a pergunta: se uma criança pequenininha gosta de fazer jogos de juntar e espalhar, se ela gosta de jogos, se ela gosta de organizar as coisas, quais são os materiais que eu ofereço? Então, para nós, enquanto a criança brinca, há algo que é muito fundamental. Precisa existir. E é muito interessante, porque isso também está lá nas diretrizes. As diretrizes vão falar, os eixos são as brincadeiras e as interações, que devem ser observadas, registradas e avaliadas. Não avaliadas no sentido valorativo, né, de valor, mas avaliadas no sentido de que, como nas instituições, eu ofereço as condições, não são as certas ou as erradas, mas as condições adequadas para que a criança possa aprender através da sua própria brincadeira. Então, eu também gosto bem de pensar nisso, né? A gente não fala muito do apenas, não é do aprender, porque, como eu disse, todos nós aprendemos, mas é que é dentro dessa linguagem que é o brincar que nós vamos poder observar as coisas que as crianças aprendem. Ô, Leila, você falando aqui, eu acompanhando a sua fala, então acho que fica bem marcado nesse primeiro momento, né? Que quando você diz assim, a brincadeira para a criança é algo que tem que ser organizado por esse adulto. Então, a criança, ela vai brincar aí nos espaços que nós, enquanto adultos, organizamos, o tempo todo pensando sobre essa organização, né? E é uma atividade que é livre para o bebê e para a criança, mas para o professor, para a professora, sempre é uma atividade dirigida, né? Então, é sempre uma atividade que ele vai usar para observar, que ele vai usar para fazer seus registros. Por isso que é tão importante, como você trouxe também, pensar no planejamento, né? Então, o que o currículo anuncia enquanto planejamento? Que a gente organiza a partir dos 5 organizadores: tempo, espaço, materialidades, interações, né? E narrativas. Então, quando a gente pensa num planejamento a partir dos 5 organizadores que o currículo anuncia, a normativa de registro vai validando, a gente diz o quê para o professor? Olha, a criança precisa brincar, ela precisa interagir, mas o adulto que está ali precisa organizar esses espaços, né? Quando você fala, quais são as materialidades que a gente vai organizar para o bebê que é bem pequenininho? Mas que à medida que vai crescendo, eu também tenho que dar suportes para que essas materialidades também sejam distintas, né? Se eu estou falando de um bebê que rola e está conseguindo pegar ali, alcançar com as mãozinhas dele, quando ele chega ali ao estágio mais de 2, 3 aninhos, como que ele vai estar? Ele pode ter coisas para empilhar, coisas para juntar, né? E à medida que vai crescendo, eu também vou complexificando essas materialidades. Isso é um planejamento reflexivo que a gente o tempo todo vai falando, né? Acho que tanto é um planejamento reflexível, é o que a gente diz, né? Porque a Larissa vai falar um pouco melhor, que é sempre mais especialista, que é a questão de que a gente faz sempre, né, um planejamento anterior à vinda dos bebês. Isso é muito importante, porque a gente não começa do nada, né? E da vinda das crianças pequenas. Então, primeiro, a gente precisa conhecer bem em que momento estão as crianças. Eu acho que esse é um ponto, né? E que a gente só conhece mesmo pela observação. Mas, em especial, e aí é a provocação, Matilde, Sim. A gente tem que ter a capacidade também de compreender o que é que a criança está fazendo. Porque você disse uma coisa bem importante. Uma criança está montando uma torre. Qual é o conteúdo disso? E eu posso falar a palavra conteúdo. O conteúdo não é o conteúdo acadêmico no sentido dirigido, mas, por exemplo, quando uma criança de 4 anos, por exemplo, que é bem importante, uma criança que já tem 4 anos, a gente tem em alguns livros uma fala bem bonita sobre eles, que a alegria deles é ver as coisas nascer. Que eles gostam muito, né, de fazer todos os bolinhos, por exemplo, depois destruir todos. É um prazer que eles têm.
levantar uma torre e fazer com que essas torres caiam. Construir toda a história Aliás, tem crianças de 4, 5 que eu acho interessante, que eles arrumam tanto a brincadeira que não brincam mais. Por exemplo, fazem toda a pista do carrinho, ficam tempo fazendo isso e depois não brincam, porque a alegria deles é ver as coisas nascerem. Mas enquanto eles fazem isso, será que nós sabemos quais conteúdos estão nessa brincadeira? Por exemplo, o que significa organizar na horizontal? O que significa construir na vertical? O que significa a trajetória do carrinho, né? Que dá essa noção de lateralidade. Então, o que você está trazendo é muito importante, porque quando a gente planeja, especialmente o tempo que você falou que é interessante, as crianças todas vão precisar de bastante tempo para fazer essas múltiplas relações dentro do brincar. Mas é inocente a gente achar que a criança está sozinha. Ela nunca deveria estar sozinha. O adulto tem a responsabilidade de organizar o tempo, as materialidades, né, ou os materiais e os objetos também, o espaço e também a quantidade adequada de materiais que a gente precisa ter em cada um desses períodos de vida, além de ter a noção de quais conteúdos são mobilizados em cada brincadeira. Então, eu acho que eu termino a minha fala aqui. Obrigado, Leila. E aí, a partir da sua fala, Leila, a gente também pode levantar 2 elementos muito importantes, né? A gente falar das crianças de uma forma de multietária, né? Quando a gente está ali dizendo que as crianças brincam o tempo todo e as oportunidades de brincar, né? Essas interações qualificadas nas diferentes idades vão fazer com que elas aprofundem as brincadeiras, que elas reflitam sobre as brincadeiras, né? E o professor, com esse olhar de observação, ele vai saber também quais são as melhores intervenções. Às vezes, não na hora da brincadeira, mas para poder trazer outros elementos para cumprir essa brincadeira. A gente tem as questões das múltiplas linguagens, né? Então, como que a gente também vai ajudar a pensar essas brincadeiras dentro das múltiplas linguagens? E aí eu falo sempre que o CMEI é um lugar onde que a gente pode falar de uma forma longitudinal, né? Porque atende crianças ali de 0 a 6 anos. Então, eles têm a oportunidade de ver essa brincadeira que nasce e essa brincadeira que vai se aprofundando à medida que as crianças vão ali crescendo. Então, quando a gente fala da brincadeira bem ali na base do 0 a 3, e por isso que esse encontro hoje a gente fez não está separado de 0 a 3 e 4 e 5, está aí para a gente discutir a educação infantil, é isso, como que a gente vai materializando esse brincar desde a primeiríssima infância, que vai aprofundando à medida que a criança vai crescendo. E quando ela chega na fase de 4 e 5 anos, ela tem ali estruturado algumas coisas em relação à brincadeira junto de um professor que foi ali protagonista da ação, que ele foi observador, que ele fez boas intervenções, que ele foi provocando boas brincadeiras, né? Eu queria só terminar, porque essa fala que foi tão importante, dizendo algo fundamental. Dos 4 aos 5 anos, a gente vai dizer que as crianças já são capazes de, elas já iniciam um processo mais aprofundado de criar suas próprias culturas lúdicas. Por quê? 4 e 5 anos, a gente tem outros tipos de brincadeira. Por exemplo, as brincadeiras que ela vai aprender com os mais velhos, tanto os adultos como seus coleguinhas mais velhos, que já sabem uma brincadeira que aprenderam no bairro, que aprenderam com os pais, ou uma canção que aprendeu em comunidade, e que essas brincadeiras têm regras. Mas o que é a cultura lúdica? E é lindo dos 4 e 5. Quando as crianças podem estar em contato com essas brincadeiras, que são jogos culturais, ou as manifestações culturais, nós também vamos ver uma capacidade impressionante dessas crianças de criarem outras regras, de modificarem percursos. E eu acho que esse é um ponto fundamental, entender que eles precisam também, conforme vão crescendo, ter contato com as brincadeiras que acontecem no mundo e que são muito diferentes, que são essas brincadeiras. Então, a importância da cultura lúdica nessa faixa etária, para nós, é muito importante, né, nesse período da vida. Então, vamos lá. Então, a gente continua a nossa conversa, né? Então, a Leila trouxe para a gente começar já a entrar nesse universo do brincar e da interação, aí a importância das brincadeiras na primeira infância, de 0 a 6 anos, e a gente vem aprofundando isso, como que a gente faz esse acompanhamento, né? Enquanto professor, como que a gente vai olhando para essa brincadeira e fazendo boas intervenções para que as crianças possam o tempo todo estar aí apoiada na
na sua brincadeira por esses professores, pelos coordenadores e por todas as pessoas que compõem a unidade, né, Lari? Eu acho que a nossa conversa continua pensando nessa organização desses espaços, que deve ser organizado por todos os que estão na unidade, né? Então, a professora tem lá a função de organizar, sim, a sala de referência, da melhor maneira possível, para que as brincadeiras, as interações ocorram. Mas como que isso pode ser um ponto de partida dentro da unidade para que todos possam estar aí compondo, né, com essa professora para as aprendizagens acontecerem? Lari, obrigada pela sua fala. E aí, quando você vai mostrando para a gente os espaços, vai falando desses espaços que são escolhas, né? A gente não consegue colocar foco em todas as coisas ao mesmo tempo, a gente não consegue olhar tudo, por isso que a gente replaneja, planeja e relança, né? É o tempo todo ciclo. Então, a gente reflete, age, reflete. Então, a gente planeja, olha o nosso planejamento, observa e faz relançamentos. Então, o tempo todo esse é o nosso fazer, né? E aí, quando eu vou falando sobre isso, eu vou pensando também nos nossos documentos que nós fomos produzindo aqui esse ano e nos anos anteriores, né? Então, quando eu falo do material de organização, lá no nosso material de organização, o que a gente fala? Da importância da criança e do bebê estar na centralidade dos planejamentos, da importância do brincar e da interação serem eixos estruturantes que aparecem no nosso material de organização. A gente teve a formação da cidade de 2022 e 2023 com mais de 40 mil professoras inscritas e que elas puderam olhar aí num processo autoformativo sobre a organização desses espaços, tanto para os bebês quanto para as crianças maiores. Então, tudo que a gente vai fazendo é trazendo esse link para o replanejamento. Como que eu olho para esses materiais e penso nas continuidades dos processos dentro das unidades. Quando eu penso no material do mês de maio, que falava sobre documentação pedagógica, como que esse material vai dialogando com o material de replanejamento. Então, eu perceber que as coisas vão fazendo sentido, vão se conectando, né? Então, eu diria que hoje, quando a gente fala do brincar e da observação na centralidade do replanejamento, e quando a gente fala desse acompanhamento do cotidiano, como que eu vou conectando todas essas coisas que vão acontecendo no nosso cotidiano e que é parte do fazer daqueles que estão nas unidades, refletir sobre essas escolhas, pensar quais são essas melhores escolhas, como é que eu organizo bons espaços para os bebês e para as crianças viverem. Os espaços coletivos são espaços para que a gente possa viver, né? Não é um modo futuro do que eles vão vir a ser, do que vai vir a acontecer, mas é o presente. Como eles são bem acolhidos no agora, como eles são espaços planejados para poder atender esses bebês, para que eles se sintam confortáveis, né? Que eles saibam que existem esses espaços maravilhosos e que a escola é um lugar, mas que o mundo é imenso, como diz o currículo, né? E que a gente possa ser essa escola dentro da cidade de São Paulo em que reflita os diferentes mundos, em que acolha os diferentes mundos das diferentes infâncias, né? Então, eu acho que foi um diálogo muito gostoso com a Leila e com a Larissa. Vou passar para a Leila, pedir para ela fazer as considerações dela finais, e na sequência eu vou pedir para a Larissa fazer também as considerações finais. Então, agradeço novamente a todos que vão assistir a esse encontro, em especial a Divisão de Educação Infantil, né, que nos oferece a oportunidade de falar com todas essas equipes que estão envolvidas com a educação de 0 a 5 anos, e deixo como mensagem o desejo de que a gente realmente faça da instituição um lugar bom para as crianças brincarem, e um lugar bom para as crianças aprenderem, que a gente nunca esqueça da nossa missão, que é acompanhá-los durante um período da vida mesmo, né? Então, muito obrigada a todos. Também quero agradecer a oportunidade de conversar com todas e todos, e eu acho que reafirmar, né, a escola como esse espaço de vida, como esse espaço que pode ser um espaço do bem viver. Mas para que ela possa ser um estado do bem viver, a gente tem que fazer as melhores escolhas, né? Nós, os adultos que trabalhamos na instituição, cabe a nós essa responsabilidade. As crianças
elas chegam com todo o desejo do mundo, que a gente possa continuar alimentando esses desejos, né, de conhecer o mundo e de receber o mundo, e de estar no mundo, e de brincar e de criar. Que seja um espaço de mobilização de vida também para os adultos, né? Então, que seja bom para todos. E as escolhas são nossas. Um ótimo segundo semestre, que a gente tenha bastante energia, né, para fazer um segundo semestre bem bonito. E aí, puxando o fio do que a Lari falou, né, nós fazemos escolhas cotidianas, em que o bebê e a criança sejam as nossas escolhas durante todo o segundo semestre, né? Nós, aqui da divisão, nós pensamos um percurso de replanejamento a partir da carta, a partir do PPP, pensando aí no Dia da Família que está se aproximando, que é no mês de agosto. Então, a gente trouxe elementos para a gente poder discutir, ampliar essa discussão com vocês a partir da carta de intenção. Mas, no documento que a gente enviou em maio, a gente tem aí muitas possibilidades de aprofundar as nossas escolhas a partir das necessidades do mapeamento das nossas unidades. Então, que as equipes aí possam fazer boas reflexões. E que esse encontro formativo aqui, esse diálogo que a gente teve com as meninas, ele é um ponto de partida, né? Então, aqui a gente fez alguns levantamentos, algumas questões foram levantadas, algumas observações. Então, a gente trouxe elementos que fazem parte da centralidade do currículo e dos documentos que a gente vem buscando enviar para a rede durante todo esse período. Mas que as escolhas das unidades sejam aquelas mais assertivas para que possam realmente colocar os bebês e as crianças da cidade no centro dos planejamentos. Então, agradeço mais uma vez a Leila e a Larissa e toda a equipe da DA que está aqui, né, junto com a gente, acompanhando esse diálogo e fazendo com que eles cheguem aí até vocês na próxima semana. Um abraço para vocês e um ótimo replanejamento. Tchau, tchau.